Boa noite! Estamos ao vivo no nosso canal Empreendedorismo no Instagram, nessa terça-feira, 19 de maio de 2020. Para você que está acompanhando com a gente aí, toda terça-feira a gente tem a nossa live do canal Empreendedorismo falando sobre um tema, de cunho empreendedor. Para você que gosta de empreender, para você que está pensando em empreender, para você que já empreende, tenho certeza que o conteúdo que a gente vai estar abordando, que a gente tem abordado toda terça-feira, tem o propósito principal de poder, trazer luz, trazer conhecimento, trazer de alguma forma algum princípio prático para você aplicar na sua jornada empreendedora, na sua vida. Então, toda terça-feira a gente está aqui ligado às 20 horas. E hoje nós temos um convidado super especial, que é um amigo querido, jornalista, apresentador da Rádio Jovem Pan, que vem fazendo um trabalho incrível aí com a agência de relações públicas, de assessoria de imprensa dele, que é a Tawil Comunicação. Meu amigo Mark Tawil, nós vamos falar hoje sobre como construir reputação e credibilidade nas redes sociais em tempos de pandemia. Então esse é o nosso tema de hoje. Fica ligado com a gente porque a gente vai estar percorrendo todo esse tema aí durante essa terça-feira com o Mark. Bom, enquanto o Mark chega, eu estou esperando ele entrar, ele acabou de mandar uma mensagem, falou que está chegando na nossa live. Eu quero te convidar para entrar na nossa página no Empreendedorismo. Se você não segue a página, siga. A ideia da nossa página no Instagram é, de fato, inspirar as pessoas para poder empreender com um propósito. E o que é empreender com propósito? Empreender com propósito é você usar aquilo que você tem de habilidade, aquilo que você tem de conhecimento, de competência, de atitude para poder empreender. Então você empreende muito mais fácil quando você empreende dentro de uma área de aptidão, de uma área de conhecimento, usando a sua competência, uma competência-chave que você tem para poder resolver o problema de alguém, até porque empreender é resolver o problema das pessoas, de alguém, de algum grupo, de uma comunidade, de uma empresa. Isso é empreender, nada mais do que isso. Então, diante dessa proposta, eu te convido, enquanto o Mark está chegando aqui, eu te convido para seguir a nossa página Empreendedorismo e aí acompanhar as nossas publicações, que toda semana a gente tem essa live, às terças-feiras, às 20 horas, para quem está acompanhando a gente aí nas últimas terças-feiras, tem visto que a gente já conversou sobre empreender dentro de casa, empreender de forma 100% remota, falamos também sobre como você pode empreender de forma disruptiva, Tivemos aqui o Edson, que teve uma história muito interessante, que era funcionário da Caixa Econômica Federal. Eu não sei se eu posso falar o salário dele aqui, mas eu vou falar, Edson. Ganhava aí os seus 5, 6 mil reais de salário. E aí um dia ele foi passar férias no rancho dele, e aí viu que poderia empreender com o Airbnb, o Airbnb na chácara, no rancho da família Rogério Cavalcante. Um abraço, meu irmão. Podia empreender no rancho da família. E aí ele botou o rancho no Airbnb, e aí o restante da história hoje ele tem aí uma renda bruta, com toda a equipe dele. São 6, 7 casas que ele tem lá perto de Escarpas do Lago, uma região muito bacana em Minas. Ele tem uma renda bruta de mais de 100 mil reais. Então foi um cara que entendeu que ele poderia empreender com aquilo que ele já tinha. Ele não fez um centavo de investimento para poder empreender, ele resolveu aí encontrar um ativo que ele tinha. No caso, o ativo que ele tinha era o rancho, era a casa ali em Capitólio da família dele, e aí ele pegou essa casa, colocou no Airbnb e começou a gerar a receita em relação a esse assunto. Então, siga a nossa página Empreendedorismo, para você que está aí chegando agora na nossa live, tem gente chegando agora na nossa live, siga a nossa página Empreendedorismo e nos acompanhe aí, porque toda terça-feira a gente vem falando sobre um assunto de cunho empreendedor, tá bom? Deixa eu ver se o Mark Tawil chegou aqui para a gente poder chamá-lo. Vamos ver. Mark Tawil, ainda não chegou. Vamos esperar um pouquinho o Mark Tawil
entrar. Enquanto isso, já vamos falar um pouquinho do nosso tema. Nosso tema de hoje é construindo reputação e credibilidade nas redes sociais em tempos de pandemia. Né? Eu estava dando uma estudada nesse assunto para a gente poder conversar, né? E basicamente existe uma diferença muito grande entre autoridade, reputação e credibilidade. Mark acabou de entrar, vou chamar ele aqui que ele é o cara certo para poder falar sobre esse assunto. Vamos lá. Mark Tawil. Mark Tawil. Tô tentando me ajeitar aqui. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo 100%. Você consegue me ouvir? Eu te ouço uns 83. E aí? Eu tô aqui fora porque a internet lá de baixo ela é muito ruim. E aí aqui fora eu consigo ter, aqui na varanda eu consigo ter mais sossego em relação à conexão. Caindo nem travando. Eu comprei um microfone, que na verdade não é um microfone, é uma arma, que é isso aqui, ó. Você tá me ouvindo ou não? Eu tô testando ele aqui com você para poder... O Josh tá na sala assistindo Star Wars. Cara, as pessoas estão começando a me achar parecido com o Ibrahimovic. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Sabe por quê? Fama de rico e valente, ninguém desmente. Quando me achavam parecido com o Zé Cabaleiro, eu costumava dizer, não, mas ele canta melhor, mas eu sou mais bonito. O Ibra eu não vou reclamar, eu vou deixar. Então, sejam bem-vindos à Suécia. Tudo bem? Todo elogio é bem-vindo, né, Mark? Tô feliz de estar aqui. Peraí, um segundo. Josh. Sem problema. Josh, fecha a porta aqui para mim, por favor. Filhos, por que temos? Filhos, certíssimo. Léo, ainda tem Léo, o Woody ainda para completar, né? Para completar Tô... o caldo, ainda tem o Woody, né? Ainda tem o Woody que não tá aqui. Fecha a porta aqui, por favor. Muito bom. Mark, muito feliz. Obrigado às pessoas muito feliz que de receber você Fecha aqui. A porta, muito Josh, feliz. E eu queria te convidar, né? A gente sempre começa, toda pessoa que a gente convida para falar aqui no nosso canal Empreendedorismo, eu começo pedindo para que ela fale de forma resumida um pouquinho da sua história empreendedora, da sua jornada empreendedora. Você que tem muitos títulos na sua história empreendedora, compartilha um pouquinho com a gente. Bom, primeiro quero te agradecer, dizer que a gente se conheceu num curso de liderança 360 graus, né, Léo? Com Abílio Diniz, grande Abílio Diniz, em 2014. Em 2014, a minha vida ela arrumava de uma maneira muito natural. A minha história empreendedora, na verdade, ela é muito parecida, se não igual, muito ordinária, perto de histórias que tem por aí. Porque eu venho de uma geração, eu tenho 46 anos, e eu venho de uma geração que se acostumou a estudar, trabalhar naquilo que estudou, ou trabalhar na área, depois fazer um estudo mais avançado também na área que se dedicou a trabalhar. Então, eu nunca tive grandes emoções. Só que eu sempre fui um cara muito autoral, né? Muito autêntico no sentido de procurar maneiras de deixar minha marca no mundo. E aí, em 2015, eu percebi que eu vinha numa toada, depois de ter trabalhado Jovem Pan, Band News, Estadão, depois de 5 anos tendo a minha própria empresa, que é a Tawil Comunicação. E aí, em 2015, eu comecei a sentir um formigamento dizendo o seguinte, cara, vai fazer uma coisa que te dá prazer. Mas não prazer de trabalho, um prazer de desafio, né? Eu costumava dizer que eu era muito movido pela mudança, né? A única coisa constante na minha vida é a mudança. Hoje, eu percebo que a única coisa constante na minha vida é o desafio. Eu estou sempre me desafiando. Em 2015, eu decidi, então, que eu queria empreender, mas empreender de maneira autoral. Então, eu tinha minha agência, já tinha tido uma trajetória boa, né, para os meus padrões e para as minhas limitações também. E quando eu decidi começar a escrever no LinkedIn, aconteceu uma surpresa para mim, que eu descobri que eu tinha uma voz. E que eu tinha uma voz que poderia amplificar ideias e conectar com pessoas que estavam do outro lado. E isso, de fato, aconteceu. Então, eu escrevi um texto no LinkedIn e eu percebi que depois de alguns dias tinha 3 mil visualizações. Cara, um artigo com 3 mil visualizações hoje já é muita coisa. Naquela época era tipo 15 mil. Eu falei, meu Deus. Era tipo euro no começo. Lembra que era quase 1 para 1? Agora é 6 para 1. Naquela época era quase 1 para 1.
E aí eu olhei e falei, meu Deus, o que é isso? E aí eu descobri que tinham pinçado, os editores tinham pinçado esse artigo para uma página que tinha chamado Notícias e Opinião. Uhum. Aquilo me motivou. E o segundo artigo que eu escrevi foi um artigo sobre pontualidade. Não que eu seja uma pessoa super pontual, como deu para perceber aqui, mas o tema era um tema trivial, mas ele foi falado de uma maneira talvez simples, ou chamar atenção para coisas que são absolutamente comuns, mas Uhum. sob uma ótica diferente. E Legal. aquilo conectou. Esse texto hoje tem quase 4 milhões de leituras. Naquela semana, ele teve mais ou menos 700 mil leituras. Era uma coisa inimaginável, que nem Uhum. essas viralizações que tem de vídeo no YouTube, só que com Viralizou texto. mesmo, né? Mesmo. Foi o mais lido no mundo naquela semana, e em português. Evidente que aquilo me deu uma projeção, mas eu também soube usar. E aí, semana a semana, eu comecei a escrever para o LinkedIn artigos. No final do ano, tive uma mudança radical na minha vida, porque houve uma eleição dos chamados LinkedIn Top Voices, pessoas que engajam na rede. E Uhum. como tinha uma ordem, e eu fui chamado para ser o número um, ou como número um, Uhum. aqui o Magno está perguntando, tem espaço para pergunta? Tem. Sim, por favor. Olha que ótimo, olha quem entrou aqui, a Sandra Botti, a minha editora em Época Negócios. Eu vou falar de Legal. época. E Vamos aí eu lá. comecei a usar dessa visibilidade positiva para também entrar em causas que eu tinha vontade, para também bater em portas e me conectar com pessoas como você, que eu já me conectava, mas como a Sandra, por exemplo. Uhum. E aí eu comecei a de verdade trabalhar um outro lado meu, um lado mais autoral. Com o tempo, eu percebi que aquilo me preenchia, mas faltava alguma coisa. E aí eu fui chamado para trabalhar na Rádio Globo como comentarista, que era um sonho que eu tinha trabalhar no Grupo Globo, né, que é o maior grupo de comunicação da América Latina. E foi ótimo para mim, em muitos sentidos. Era cansativo, porque eu acordava 4 horas da manhã, o programa era 6, mas era Uhum. muito prazeroso. E eu fiquei 1 ano e meio assim, até a Rádio Globo, infelizmente, terminar, e termina agora oficialmente dia 31. Ela terminou com aquele projeto. E eu bati na porta de Época Negócios. Sempre gostei muito de Época Negócios. Bati na porta, sugeri se eu poderia fazer uma coluna, e aí tinha uma opção de fazer quinzenal, semanal ou Uhum. mensal, como teste. Eu fiz testes antes. E eu pedi para ser semanal. Por que eu pedi para ser semanal? 4 colunas por mês. Porque, cara, é uma oportunidade única você poder estar do lado de um veículo como Época Negócio, para começar. Uhum. Segundo, que eu acho que é um aprendizado você ter uma coluna num grande veículo. E terceiro, porque tem a questão do desafio. Tem a questão do desafio, de você se Uhum. desafiar ali, de, pô, tem que fazer a coluna. Eu nunca falhei. Nunca. Estou falando de 1 ano e 2 meses. Acho que deve ter umas 60 colunas. Com, Religiosamente toda semana, né, Mark? religiosamente, toda semana. Toda semana. Inclusive quando eu perdi meu pai recentemente. E aí saí da rádio, sempre amei rádio, e tive a oportunidade de oferecer um projeto para a CBN que não foi aceito, mas a Rádio Jovem Pan aceitou. E esse projeto chama-se Auto Performance, que na verdade é o meu podcast na Jovem Pan de entrevistas exclusivas. Então, tudo isso foi me dando um caldo de eu poder sempre abrir portas por meio da comunicação, mas muito dedicado a quem está do outro lado, muito respeitoso com quem para alguns segundos ou alguns minutos ou horas para me ouvir ou para me ler, e uma imensa dedicação que às vezes, como está acontecendo agora, que meu filho está destruindo a sala, estou só eu e ele aqui, eu não tenho tempo para fazer ou para ficar com as pessoas que eu amo. Mas essa é uma escolha, que nem sempre é boa. Mas a gente tem que fazer alguma escolha. Então, a minha vida é movida por comunicação, por empreendedorismo, a minha vida é movida por respeito, a minha vida é movida por... Eu não vou usar a palavra propósito, mas eu vou usar a palavra intenção. Sim. E muito, muito focada em autoconhecimento, em 2 leis. A lei da atração e a lei da ação. Porque só atrair não adianta. Você tem que Uhum. agir para atrair. E depois que vem, você tem que agir o dobro para manter. É que, como dizia um chefe meu, né? Você não pode ter só iniciativa. Você tem que ter iniciativa e terminativa também, né? Porque só Acabativa, sim, iniciativa sem dúvida. Sem dúvida. bacana. Mark, vamos entrar um pouquinho dentro do nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre reputação, credibilidade aí em tempos de pandemia. A gente está vivendo um tempo inédito no Brasil, né? Nunca, usando aqui a expressão que o Lula usava, nunca antes na história desse país um tempo
de você ver Já shopping vai center politizar a fechado. live você, né? Ah, Nem não, então começou, vamos você já vai deixar, politizar a live. E olha que vamos tá em Brasília, hein? popularizar, né? Vamos deixar aqui uma linguagem acessível. E dentro desse tempo inédito, a gente está vendo as pessoas, empresas, né, tendo que mudar os hábitos muito. Sim. As relações humanas estão sendo afetadas, os hábitos de dinâmica do trabalho, a dinâmica corporativa sendo afetada. Aí eu te pergunto, como é que você acha que a gente pode encontrar espaço na rede para poder, né, falar sobre esse assunto em relação a essa pandemia que a gente está vivendo? Bom, primeiro eu quero agradecer aos comentários aqui. Que legal ter uma timeline tão engajada quanto a tua. Eu tenho 30 mil seguidores no Instagram, vocês podem me seguir, @markitawil, e eu sempre tenho metade das pessoas na live. Minhas lives são um fiasco. Então, Não, parabéns. senhor. Aqui acho que 70% da audiência aqui é sua, viu? Não, Pode ter acho que certeza. não. Então, primeiro, obrigado. Na verdade é o seguinte, existe uma... Eu sempre digo que rede social é vida pública. É vida pública. Tudo que você faz na rede social, se alguém não printou e não mandou num grupo de WhatsApp, alguém vai se lembrar depois. Então, o cuidado que a gente tem que ter na rede social para coisas boas e coisas não boas, ele é fundamental para que você possa manter o teu networking vivo e, sobretudo, a tua imagem. Então, não é agora que está na pandemia que você vai trabalhar a tua rede. Esse é um trabalho que vem vindo. O trabalho que tem que fazer agora é, desculpa o palavrão, você não cagar a tua rede. Porque, de novo, as pessoas vão lembrar. Elas vão lembrar se você brigou nos comentários, elas vão lembrar dos seus barracos, elas vão lembrar quem você curtiu, quem você comentou, quem se apoiou, que tipo de mensagem você levou. Mas isso vale para a vida. Quando está todo mundo em casa, existe uma pandemia, as pessoas estão enterrando os seus mortos, como aconteceu com meu pai, dia 25 de março, além delas ficarem mais sensíveis, elas estão mais preocupadas em ver quem está fazendo o quê. E aí você vai ter gente que ganhou no grito, você vai ter gente que propôs, que é o teu caso e o meu, e as pessoas que estão aqui, gente que decidiu trabalhar, gente que decidiu viver e encontrar um sentido para isso, e gente que quis se aproveitar. Quis se aproveitar para satisfazer o próprio ego, para tentar ganhar dinheiro, e que não é ilegítimo ganhar dinheiro, tá? Não é ilegítimo. Você precisa pagar conta. O problema é como você faz isso e com qual intenção. Né? Então, se você vender hidrocloroquina no YouTube ou no coisa é uma coisa, você trabalhar legitimamente é outra. Você pregar o lockdown vertical só para você poder abrir o teu negócio, sendo que, na verdade, mais pessoas vão morrer, sem você consultar um médico, é uma coisa. Você ser empresário e falar em nome dos médicos é outra. Então, cara, tem toda uma coerência que você precisa levar em conta. E nas redes sociais, quando você fala disso, para mim, é uma extensão da vida real. Eu sou o mesmo Mark em tudo. Evidente que no Instagram eu coloco foto dos meus filhos, eu brinco um pouco mais, sou um pouco mais piadista. No LinkedIn, que é a minha rede principal, eu sou mais ou menos igual. Mais ou menos. É que lá as pessoas não gostam. Então eu ouço assim, LinkedIn é Facebook, e por aí vai. Então, você tem duas questões aqui. Você tem um comportamento... Um minuto. Oi, Josh. Porque tá muito alto. Dá um oi aqui, ó. Tá no 12? Josh, dá um Olha o oi pra Josh aqui, ó. gente. Dá um oi. Ei! Ele trouxe um controle aqui. Ó, Josh, você aperta nesse aqui, ó. Esse aqui é o volume, tá? Tchau. Fecha a porta para mim, por favor. Desculpa. Então, assim, rede social, na verdade, é uma extensão da vida. Você não vai ser o cara que passa no acostamento e pregar a paz no trânsito. Você não pode ser o cara que não prega aquilo que posta. Você precisa fazer aquilo que você posta. Você precisa praticar aquilo que você posta. E se você não faz isso, passa a fazer. Porque você vai estar sendo visto o tempo todo, as pessoas vão lembrar disso. O mundo hoje é uma caixa de vidro. Então, não vejo o momento de falar, não, agora é a hora de criar um perfil, agora... Cara, lógico que você pode transmutar muita coisa durante a pandemia e tempo que você está vivendo. Agora, não queira ser o que você não é. Nem para coisas boas, nem para coisas ruins. Porque as pessoas sabem quem que é quem. Elas percebem. Basta ver os empresários que estão trocando os pés pelas mãos. Os boicotes que estão havendo. É verdade, Mark. E aqui entra em contato com um tópico bastante importante aqui da nossa live, que também é uma live, né, de cunho orientativo, né, de orientação. Explica um pouquinho para a gente a diferença entre autoridade,
reputação e credibilidade? Porque muitas vezes essas coisas se confundem. Né? Para quem está assistindo a gente, eu tenho certeza que vai ser bastante útil você explanar um pouquinho a esse respeito. Eu não sou professor de nada, então eu vou usar, na verdade, um linguajar que eu usaria para mim, tá? Não tenho uma definição técnica para isso. Mas eu vejo como credibilidade a tua integralidade. A tua integridade também. Na verdade, é assim, existe uma preocupação que a gente tem que ter o tempo todo com aquilo que a gente quer deixar como legado. Quais são os valores? Josh, por favor. Léo, um segundo. Josh, tô te Sem pedindo. problema. Traz aqui o iPad. Eu vou brincar com você, tá? Perdão. Na verdade, é a tua integridade. A tua credibilidade é a tua confiança. É aquilo que você provoca no outro para que ele possa acreditar nas tuas palavras e nas tuas ações. A tua credibilidade é a tua única moeda de troca. É o que faz as pessoas subirem no teu barco, entrarem no teu carro, para que você possa levar essas pessoas para outro lugar. Então, credibilidade é isso. Credibilidade é a tua integridade. É a tua palavra e a tua atitude. Reputação. A reputação, na verdade, é aquilo que os outros veem de você. É como os outros te compram. Na verdade, é o rastro que você deixa. E precisa estar muito congruente entre as tuas ações e tuas atitudes. Porque a tua reputação, ela escorre entre os dedos. A tua reputação não depende mais de você. Se eu viro na minha empresa e falo, olha, eu queria muito trazer o Léo aqui, porque o Léo Valença, a tua reputação está feita. E se eu faço o contrário, a tua reputação também escorre pelos dedos. Na verdade, ela chega antes. Jorge, você está me atrapalhando. Eu vou assistir o seu iPad. Pega onde ele estiver. Gente, desculpa. Tá aqui o iPad. Pronto. Ao vivo é assim mesmo, Mark. A reputação, ela chega antes que você, na verdade. Agora eu preciso que você me deixe. Fecha a porta, por favor. Tá bem. Me deixa! Tô brincando. A reputação, ela chega antes. A reputação, na verdade, ela não depende mais só de você. A reputação de uma empresa, ela não depende só do que a empresa faz. Ela depende do que os clientes falam. Ela depende das estrelas que os clientes dão. Ela é 75% o outro e 25% ela mesma. Eu posso abrir a live aqui e dizer, cara, eu sou maravilhoso, eu sou muito legal, puta, sou isso, sou aquilo. Excelente, autoconfiança. Mas, a gente tem que lembrar que o endosso, a credibilidade do outro, reputando ou dando um carimbo, uma chancela que faz a diferença. Eu só estou aqui hoje porque você convidou. Eu posso abrir uma live no meu canal e falar de mim. Ótimo. Mas assim, se você me valida, o peso é em dobro. Então, credibilidade é a tua integridade, é aquilo que você passa, tua moeda de troca, para que você gere confiança. Né? Reputação é a congruência, o balanço entre ação, atitude e palavra. Praticar aquilo que você posta. E isso cria um lastro. Isso cria como se fosse um perfume que fica no ar. Entende? Bacana. E quando isso acontece, você tem uma... Já não depende tanto de você. E as pessoas cada vez mais vão depender. E qual que era o terceiro ponto? O terceiro ponto primeiro ponto, autoridade. O segundo, credibilidade. E o terceiro, reputação, que você falou. Autoridade. O Caio, meu amigo, está dizendo o seguinte, precisamos de uma prova social. É isso aí. A gente está o tempo todo sendo testado. É igual relacionamento. A mulher testa a gente o tempo todo. O homem testa a mulher o tempo todo. E não é testar, não é você duvidar. É você ver até onde o outro vai. Porque você quer atitude. É você provocar, ainda que inconscientemente, a atitude. E o terceiro ponto, autoridade. Quando eu falo em autoridade, na verdade, é mais do que uma referência. É você ter assertividade. É você dar um tapa na mesa e falar, bom, isso é comigo. Deixa que eu chamo. Eu sei o que eu estou falando, né? Eu sei o que eu estou falando e assim, eu estou chamando a responsabilidade para mim para te dizer que é isso. Calma. Não é ser dono da verdade, não é você enganar, não é você
ludibriar o outro. Você pode errar. Eu tenho inúmeras provas sociais, como disse o Caio aqui, de autoridade no meu business, e eu volto atrás todo dia. Todo dia, quando eu tomo uma traulitada do cliente, ou quando eu erro, ou quando eu abaixo minha cabeça para falar com a minha equipe, com alguém de 20 e poucos anos. Eu falo, ó, você me perdoa, não vi dessa forma, vamos tocar o barco. Porque se é eu falo autoritário. Você ter autoridade, você ter autoridade é você ter humildade para reconhecer que os outros também podem acertar e serem melhores. Quem tem autoridade naquilo que fala, o tempo todo está trocando de papel. Por quê? Porque ele tem segurança. Uma pessoa que é insegura, ela não troca de papel, ela não aceita em nenhum momento estar em vulnerabilidade. Porque ela tem medo de perder. Ela não confia no taco dela. Algo como impostor. Uma pessoa que tem autoridade naquilo que fala vai errar. E outra, o cara que é bom mesmo, qual que é o trabalho? Eu vou te perguntar, você que é um cara, qual que é o papel do líder? Qual que é o legado do líder? Influenciar, com certeza. Influenciar e formar outros líderes. Se o cara quer ficar na vida inteira na dianteira, ou quer o seu número um top voices, e não aceitar que vem outros, e não aceitar que a gente pode defasar, que existe uma novidade mais moderna, desculpa a redundância, chegando por aí, desculpa, isso não é autoridade, isso é autoritário. São coisas distintas. Muito bacana, Mark. Agora, falando de reputação, em termos de posts nas redes sociais, já aconteceu, você falou de voltar atrás. Quando você tem autoridade, você tem a liberdade de voltar atrás. Já aconteceu de você voltar atrás, dar um Ctrl+Z num post ou num comentário? Ou num... Não dá, né? Não dá para dar Ctrl+Z em post. Já aconteceu. Já aconteceu, e vou te contar uma coisa super simples que mudou minha vida. Uhum. Eu sou de uma geração que é a geração da Xuxa. Mas eu também sou de uma geração muito machista. E aí, a Xuxa sempre foi muito atacada pelos machos. E eu, em algum momento da vida, devo ter sido um deles. E não lembrava. Quando a Xuxa criou um CD com músicas do mundo, estou falando de 10 anos atrás, eu coloquei no meu Facebook. No meu Facebook. Coloquei assim, fazia não sei o que lá, uma coisa assim, brincava com o dengue, uma coisa assim. Uhum. Não fiz piada sexista, mas brincava com o dengue, não, e agora quer cantar músicas do mundo. Aí uma mulher colocou assim, oi Mark, tudo bem? Respeito muito o seu comentário, mas eu queria te dizer que seu comentário foi muito desrespeitoso. Porque esse CD aqui vai ajudar crianças de uma escola. Cara, me passou um sabão. E aí eu falei, velho, não é uma questão de bater boca. Também não é só uma questão. É uma questão de dizer o seguinte: tudo que eu falo tem consequência. E olha que era o Facebook. Olha que eu estava falando da Xuxa. Quer dizer, não estava nem falando de política nem nada. E estava falando, e nem xinguei. Era uma coisa assim. Aí eu falei, cara, é isso. O que eu fiz? Eu pedi desculpa. Eu falei, estou apagando esse post que eu errei. Eu acho que foi um dos poucos posts que eu apaguei. E por que um dos poucos posts que eu apaguei? Porque eu prefiro me retratar depois, e deixar a besteira lá. Senão as pessoas printam, chamam de covarde, dizem, tá vendo? Aquele cara apagou o post, olha lá o covarde. E é muito duro você ouvir isso quando você trabalha com credibilidade. Você ser taxado de covarde, eu sou taxado o tempo todo de isento. Isentão, falam, né? Porque eu evito entrar em algumas questões, eu tento ver o lado positivo de, enfim, de qualquer coisa, de qualquer pessoa. Eu tento ver, né? Por incrível que pareça, eu tento ver. Isso me dá um pouco de dor de cabeça, mas eu também me posicionei, muitas vezes, contra todos que estão aí, sem exceção. Acho que o único que eu não bati boca foi o Fernando Henrique, mas todos os outros eu critiquei. E que bom, porque ter senso crítico não significa ser o dono da verdade. Ter senso crítico significa você ouvir o outro. E ouvir até o contraditório. Outro dia eu fiz uma entrevista com o Cortella para um livro que eu estou escrevendo. E o Cortella falou, eu leio muito as pessoas que eu não concordo. O tempo todo, ele falou. Porque eu preciso me dar o direito de discordar. Eu não posso me dar o direito de que concordem comigo o tempo todo e que eu concorde o tempo todo. E isso me fez crescer, ele falou. O Cortella. Mário Sérgio Cortella, muito bem.
Muito bacana. Vamos pegar uma pergunta aqui antes da gente ir para o nosso próximo tópico. Vamos. Tem uma pergunta aqui. Vamos ver quem que fez. Expor sua opinião política, o Magno. Expor sua opinião política, ou melhor, seu posicionamento, pode ser termômetro para uma não contratação? Pode. Do Magno aí. Pode. E eu vou te dizer por quê. Porque uma coisa, a gente erra a mão o tempo todo. Uma coisa é expor opinião política. O que é expor opinião política, para começar? Quem define isso? Ninguém. Então, assim, a gente se acostumou a ter um mundo binário, né? 88000, vermelho ou azul, nós e eles. E isso não é você que está dizendo. Virou isso, né? Virou isso. Se você não é Bolsonaro, você é PT. Entende? Se você é polarização, PT... né? A famosa polarização. Exato. Se você é PT, quem votou no Bolsonaro é gado. Então, assim, é isso. O tempo todo é isso. Quando você se posiciona politicamente, em algum momento alguém vai contestar. Então, o que eu sempre falo de posicionamento é aposte e aponte para os fatos e não para as pessoas. Então, por exemplo, se você quer se posicionar contra o governo atual ou contra o governo do Lula, aponte um fato. Se você quer atacar a Dilma, a última coisa que você pode fazer e que você deve fazer é falar que ela é mulher, é falar que ela é burra. Você pode usar uma frase e até ironizar uma frase. Você pode, porque a frase é um fato. Você pode apontar e dizer, olha, é o governo mais corrupto lá por causa disso, disso e disso. Agora, Lula ladrão, Bolsonaro burro. Esse é o tipo de coisa que qualquer empresa, até a minha, que tem 6 pessoas, abomina. Porque isso tem uma contaminação cruzada com o cliente. Que cliente que vai querer ir parar nas páginas policiais ou ir parar na boca de funcionário de empresa que ele está pagando? O cara está pagando uma agência ou uma empresa para ser defendido, para brilhar, para vender mais, para ir parar na mesa do consumidor. Aí vem alguém da empresa que se acha no direito e começa... Ali, não é liberdade de opinião, é liberdade de ofensa. E aí está errado. Então, você quer criticar, você pode. Você quer se posicionar, você pode. Mas aí tem 3 coisas. Primeiro, você tem que ser adulto o suficiente para saber que alguém vai printar e que isso vai chegar em alguém. Então, você vai ter que se defender. Né? Você vai ter que argumentar para dizer, olha, eu me posicionei porque é mais forte do que eu. Porque eu quero realmente me posicionar enquanto cidadão. Não tem problema nenhum, mas você tem que estar apto a saber que isso pode te prejudicar. Alguém pode olhar e falar, meu, não é para mim. Eu não quero isso na minha empresa. Pode ser. Segundo ponto, você corre um risco grande de se envolver numa discussão que não vai resolver. O cara que é bolsonarista, lulista, FHista ou qualquer ista, trampista, ele não vai mudar de ideia. Ele não vai olhar para você e falar, cara, você sabe que pensando bem, eu vou mudar? Que o Lula tinha razão? Ele não vai fazer isso. Então, é uma conversa de louco, porque fica uma janela fechada e uma pessoa gritando para a janela e outra pessoa gritando para a janela, mas não tem, tá fechado. A gente acha que está aberto, é transparente, mas é um vidro de zoológico, com 2 animais discutindo. E não vai resolver. Não vai resolver, porque as pessoas não vão mudar. Você pode mudar um posicionamento assim, sobre cloroquina, você pode mudar um posicionamento sobre música, você pode olhar o funk de outra maneira. Você pode ser convencido de que uma pessoa não é má. Pô, pensando bem. Mas você nunca vai convencer alguém que está no fogo alto. Você não vai convencer. Desculpa. E assim, é perda de tempo e de energia. Aí o que acontece? Você bate, paixão pura, diz a Pri. Você bate a boca e depois você volta para ver se a pessoa continuou. Você bate boca e você volta para saber se ela te atacou, aquilo. Você fica lembrando. E aí, cara, você tá brigando com pessoas que você não conhece, que não vão fazer diferença nenhuma no teu dia. Mas faz mal. Essa energia pega. Então, assim, e o terceiro ponto que eu vejo é, no médio e no longo prazo, você ser lembrada ou lembrado como alguém que, de verdade, perde seu tempo e investe um tempo que seria bom, batendo boca sobre política. Porque a política no Brasil, é um flash todo dia. Você vai ter assunto mesmo, toda hora, todo dia. Você quer ser lembrado pelo quê? Tem sempre matéria-prima todos os dias para poder Você pode citar, trabalhar. você pode. Eu também critico, cara, a gente está sem ministro da saúde, numa pandemia de saúde. Eu também critico. Mas eu não vou lá e aponto, Bolsonaro burro. Tá. Cara,
não me ajuda, não ajuda os meus clientes, não ajuda a minha reputação. E o Bolsonaro não vai fazer cócegas, cócegas. E também não vai fazer cócegas e quem é lulista, porque os caras estão nas casas deles, curtindo a vida doidado. Eu acho que um diálogo aberto com respeito, né, usando o parâmetro do respeito, Mark, é o caminho próspero para a gente poder ter uma sociedade mais sábia, né, em relação à análise disso tudo que a gente está vivendo. Vamos falar um pouquinho de mercado corporativo? Em termos de posicionamento e reposicionamento de marca ou de empresa, né, das marcas das empresas, quais são as oportunidades ou quais são as lacunas aí que estão sendo, né, deixadas por esse tempo de pandemia? O que você acha que as empresas têm que fazer para se posicionar ou até se reposicionar? Olha, primeiro a gente tem que entender que a pandemia já mudou o mundo. Ah, mas vai ser tudo diferente? Não, não vai ser tudo diferente, né? Muita coisa vai mudar. O que vai ser diferente somos nós. O que vai mudar de verdade é como a gente enxerga tudo isso. E Wayne Dyer, que era um grande escritor de autoajuda americano, diz o seguinte: quando você olha diferente para alguma coisa, aquela coisa muda. Quando você olha diferente para o hambúrguer de R$ 70, você fala, cara, eu preciso pagar 70 pau no hambúrguer ou 50 pau no hambúrguer? Não sei. Eu preciso ter uma experiência que eu vou me matar para ir lá pessoalmente, tal, no show da Marília Mendonça, e, cara, todo mundo se empurra, cerveja na cara, xixi, apertado, ou eu posso ver uma live dela, não pagar nada, ou pagar muito pouco, no conforto do lar, tomando a minha cerveja, sem precisar fazer 1/10 do esforço que eu faria. Então, a gente está olhando e vai começar a olhar, como diz aqui Vini, de outra forma para as coisas. E eu acho que essa forma de olhar para as outras coisas vai fazer com que elas mudem os nossos olhos. Então, empresas vão ter que se posicionar de uma maneira muito mais próxima do consumidor. Eu não estou falando próxima de convencê-lo, é próxima de se colocar no lugar dele. Sabe por quê? Porque neste momento, são 20 e 39, todos nós somos pessoas físicas. A Coca-Cola são vários CPFs em casa para um CNPJ. A SAP a mesma coisa. Nespresso a mesma coisa. E alguém que se colocar acima desse patamar vai perder. Porque a preocupação das pessoas nesse momento, a preocupação do ser humano, primeiro é não morrer. Não é comprar, é não morrer. Depois é não ficar pobre. E depois é não ficar louco. Então você tem 3 crises concomitantes de saúde. Saúde mental e saúde financeira, que a última preocupação do cara é pegar 20% para comprar uma camiseta. Ninguém quer saber disso agora. Mas ele vai se preocupar se a empresa da camiseta disser para ele assim: eu estou olhando para você, não precisa comprar camiseta comigo. Mas se você comprar, esta camiseta aqui vai ajudar 9 famílias de ribeirinhos que fazem um algodão orgânico. Você não precisa comprar, mas existe. E aí quando você fala isso para alguém, toca as pessoas de uma outra forma. Entende? Eu fiz um pacto com meus colaboradores na Tauil Comunicação de não demitir. Uhum. E tô, cara, segurando tudo. Imposto, empréstimo. Cara, tô fazendo o diabo. Não demitir. Não demitir. Mas eu também não cortei fornecedor. Eu também não cortei o café. E olha que o nosso café é Nespresso. Eu também não cortei jurídico. Eu não cortei limpeza. Cara, faz 2 meses e meio que eu não vou na minha agência. Eu não cortei a limpeza. Por que eu não cortei a limpeza? Porque enquanto eu puder fazer a roda girar, eu vou fazer. E eu não sou nenhum herói. Minha empresa tem 5 pessoas. Mas eu prefiro cortar imposto, depois eu me viro, do que cortar pessoas. Onde que eu quero chegar? Quando percebem que você tem um posicionamento genuíno naquilo que você faz, que você está realmente querendo que as coisas melhorem. Claro que ninguém é altruísta a ponto de dizer, se não teria uma ONG. Eu já ajudo muitas ONGs. Eu tenho um braço de causas. Eu estou dentro da deficiência intelectual. Aliás, pessoal, estou para fazer uma live com um rapaz que tem paralisia cerebral. Muito legal. Então, eu estou a primeira live dele. Então, eu tenho o tempo todo querendo ajudar. Mas eu preciso de dinheiro. Eu tenho uma empresa, não tenho uma ONG. Eu tenho um ponto .com.br, não é .gov, nem .org. Para isso eu preciso de dinheiro. Eu posso comunicar o que eu estou fazendo? Claro. Tenho que comunicar o que eu estou fazendo. Mas será que eu preciso comunicar produto e serviço? Ou eu preciso comunicar valores?
ou eu preciso comunicar intenção, ou eu preciso comunicar uma mensagem que sirva para a sociedade. Se for só para falar, ó, a partir de agora o nosso hambúrguer vai vir com mais bacon, isso não existe mais. Neste momento, pelo menos não. Mas se você disser, cara, o nosso hambúrguer vai abaixar 50% para que entre dinheiro e os nossos funcionários possam comer e botar a comida na mesa, eu duvido que você não vende. Eu duvido que você não vende. Por quê? Porque existe uma intenção. Agora, você precisa publicizar isso. Se você disser, ó, como aconteceu com... Eu não vou citar por questão de elegância. Sim. E se você faz que nem alguns varejistas que estão preocupados com o bolso deles e não com os funcionários, que estão tiranizando, ameaçando o funcionário em nome do bolso deles, isso volta. Volta. Agora, se o cara vira e fala, cara, é o seguinte, tenho 22 mil funcionários em casa, você quer nos ajudar? Você quer ver a cara dessas pessoas? Eu faço um zoom aqui com 10 mil. Você quer? Vamos botar comida na mesa deles? Então você compra. Eu te dou um desconto, mas é por eles. Ninguém faz isso. Você viu isso? Alguém fazendo isso? É exatamente isso que eu ia... Trajano? Desculpa te cortar, Mark, porque eu acho que é Imagina. importante esse ponto. Eu tenho certeza absoluta que tem muita gente se perguntando, ok, Mark, eu sou um microempresário, não sei nem como é que eu vou sobreviver depois, no mundo pós-pandemia, e eu gostaria muito de comunicar, assim como você colocou, acho que de forma bastante clara, eu gostaria muito de comunicar de forma genuína os meus valores, o meu negócio, para que as pessoas pudessem enxergar além do capital, né? Além da necessidade ali de vender. Que tipo de sugestão, que tipo de exemplo você daria para poder ajudar essas pessoas a usar ou o LinkedIn, ou o Instagram, ou o Facebook, ou as 3 redes para poder comunicar de forma genuína isso? Bom, primeiro, identificando por que tua empresa está no mundo. Né? Assim, que diferença a tua vida faz na vida do outro? Por que você está ali? Ah, mas por que eu estou ali? Para vender, sei lá, calcinha. Vamos pegar o exemplo da calcinha, que é um item que nesse momento, por exemplo, não sei se as pessoas comprariam. Eu não sei se, nossa, eu vou correr e comprar calcinha. Não sei. Estou pegando um exemplo, tá? Lingerie. Se você está ali para dizer o seguinte, cara, não é o momento mesmo de vender lingerie, mas a gente está aqui porque a gente acredita mesmo que toda empresa faz alguma diferença para quem compra. Você não precisa comprar para usar lingerie, você pode comprar para ajudar. Cara, quantas compras eu não fiz e vocês aí não fizeram, que seja para ajudar. Cara, eu comprei máscara para o porteiro, comprei álcool gel para o porteiro, estou pagando a menina que trabalha aqui em casa normal, mesmo sem ela vir. Agora está vindo uma vez por semana. Estou tentando ajudar as pessoas na rua. Quer dizer, as pessoas não compram mais só por elas compram para ajudar. Então, se ajude. Fala, ó, eu tenho uma empresa, vou fazer a seguinte promoção. Você compra um, leva 2. Você compra um, o segundo tem 40% de desconto. E você não precisa usar. Mas se você comprar, você vai me ajudar. E vai ajudar a costureira. Você vai ajudar o vendedor. Tem maneiras de você olhar e dizer, cara, a minha roda precisa girar. A Liege está falando assim, elas desgastam. Mas você não pode, de jeito nenhum, subestimar neste momento e não se colocar no lugar dos outros. Você tem que ter empatia, quer dizer, o cara está preocupado nesse momento em quê? Em comprar ou em ajudar? Então se coloca no lugar do outro. Ó, a Pri falou o seguinte, eu comprei um sutiã pela internet e me arrependi. Ficou pequena. Pensei em fazer outras coisas, comprar coisas mais úteis. Sim, mas isso aí você comprou. Você não foi provocada para comprar. Se você é provocado, você olha de outra maneira. Você fala, puta, que foda, tá precisando mesmo, vou ajudar. Ou, cara, eu vou ajudar pelo menos a contar essa história para alguém. Então, vai atrás dos teus valores. Por que você criou aquela empresa? Qual foi a história da empresa? Por que você existe? Quem que você alimenta com essa empresa? Né? Toda empresa tem uma história para contar. Conta a história da tua empresa, fala da tua dificuldade enquanto empreendedor, de puta, como você batalhou para chegar até ali. E quando você falar isso, as pessoas vão tocar e vão dizer, cara, eu vou ajudar nem que seja um mês. Nem que seja para, sabe, para tirar um pouco o cara desse marasmo. E as pessoas fazem isso. Que bacana, Mark. Muito, muito preciosas as dicas que você está falando. Eu acho que o storytelling é uma estratégia extraordinária. Mas ele tem que, Léo, não adianta também ter storytelling, histórias lindas para contar. O meu avô criou sorvete. Tem que ser de verdade. Mesmo que você conte mais ou menos, a pessoa tem que olhar e falar, puta, verdade. Isso é verdade. As pessoas se ligam também, né?
no Tem que ser storytelling da minha impressão. storytelling genuíno, né? É, Storytelling genuíno. Porque como você estratégia fala, de marketing puramente, não serve. Não serve mais, pelo menos, né? olha o meu amigo do Irã, Hossein.uj. Hi, Hossein. A gente se Muito escreve bom. em farsi, pelo Google Translator. Muito bom, Mark. Estamos caminhando aqui para o final Ah, não. da Que nossa isso? live. O que foi? É porque já está acabando, daqui a Final? pouco dá 1 hora e Não, cara, você começou às 8. comecei às 8, são 8h47. 8h47, temos 13 minutos. É, Mas é tá porque eu quero bom. fazer um grande arremate com você. Tá bom. E o arremate é para falar um pouquinho do seu livro, Hum, Construindo a Sua Própria Marca, ou seja, a sua própria teve marca. seu problema, Um sim. livro que eu acompanhei um pouquinho com você nas vezes que eu tive, né? Nas ocasiões que eu tive com você na Tal e Comunicação, da gente conversando lá, tomando um café. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho a história desse livro, né? E o Tem. que te impulsionou para fazer o livro Construa a Sua Própria Marca. É assim, eu sempre ouvi assim de alguns amigos, pô, mas seu nome é uma marca já e tal. E eu relutava, né? Porque eu achava que era muito pedantismo você se achar uma marca, né? E aí eu comecei a perceber que o mundo caminhou para isso. Não eu caminhei, o mundo caminhou para isso. A força das pessoas, ela está na frente das marcas que elas criam. Mesmo quando você fala em Apple, você tem um Steve Jobs. Quando você fala em Microsoft, você tem o Bill Gates. Quando você fala numa África, o Nizam Guanais vem na frente. Uhum. Quando você fala em Magazine Luiza, você tem uma Luiza Helena Trajano. Então, marcas e pessoas enquanto marcas. E aí, me aprofundando um pouco mais, eu comecei a perceber que a gente herda uma marca. Né? O pequeno Léo, quando nasceu, ele já gerou expectativa, ele já esperava alguma coisa dele. Como é que ele vai ser, como é que não vai, que legal, putz, será que ele vai ficar parecido com o pai, com a mãe, o jeito e tal. Então a gente herda uma marca. A gente constrói uma marca ao longo da vida. Esse cabelo que você está usando, por exemplo, de K-pop, né? Que é cantores coreanos, óculos, roupa, o jeito de falar, as possibilidades que você criou para você. Você foi criando uma marca. O jeito que você estudou, as pessoas com quem se relacionou, as suas tacadas na vida, como você empreendeu, como você apanhou, como você devolveu. Você cria uma marca. E por fim, você deixa essa marca no mundo. Você impacta. Então, eu escrevi um livro que eu confesso que eu entreguei para a editora, que é a HarperCollins, e agora eu estou repensando um monte de coisa. Quando eu vou refazer agora o segundo, vou mexer no livro, eu vou dividir o livro em 3 eixos. Isso eu estou te contando em primeira mão. Se a editora estiver aí, Renata, que são 3 eixos muito legais. O primeiro é consciência. Quem que eu sou? Né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que esperam de mim? Você se toca, você se belisca. Depois, você tem a maturidade, que ela vem com o tempo também. Mas tem gente muito nova, muito madura. Quando você fica maduro, é sinal que você já começa a ficar calejado. O que é uma fruta madura? É quando a banana é amarela, às vezes cai até do pé. E o terceiro ponto é a sabedoria, que é o impacto que você gera. É quando você desperta para quem você cria as possibilidades de maneira madura. É o que a gente falou aqui. Você bate, você apanha, você argumenta e você ouve, você dá um passo para trás, e aí você vai para a sabedoria. E a sabedoria, ao meu ver, ela te cria um senso de legado. Ela te cria um senso de você poder transformar com aquilo que você aprendeu. Você transmutar de quem você era para aquilo que você virou e deixar a tua marca no mundo. Então, Seja a Tua Própria Marca é um livro que eu entrevistei 60, 70 pessoas, Ney Matogrosso, Condzilla, Cortella, Monja Cohen, Ricardo Amorim, Mariana Ferrão, um monte de especialistas, um monte de gente que não tem esse alcance, né? Que só, ele é famoso, não é famoso, não é isso. Mas são pessoas que conseguiram transcender do que eram para aquilo que viraram e hoje conseguem diluir isso, conseguem formar novos líderes. Que bacana, Mark. Consciência, maturidade e sabedoria para quem chegou aqui na nossa live são os 3 eixos que você Vitor, está utilizando aí para poder editar
o seu livro. E aí eu quero te perguntar o seguinte, de todas as pessoas que você entrevistou, de todas as histórias que você ouviu... Puta, não faz isso. Você vai me derrubar aqui. Eu não vou falar mais, mas fala uma Ah, das histórias, se você pudesse pensar aí, uma das histórias que te marcou, que de alguma forma te tocou, que você lembra e te inspirou de alguma forma. tá Compartilhe com bom, a gente. vou compartilhar. Em dia... Quantos minutos eu tenho? Você tem mais 10 minutos. No dia 25 de março desse ano, agora, 2 meses atrás, meu pai faleceu. A gente teve Covid. Todos nós voltamos da França. A gente tinha ido, no começo de março, tinha 212 casos, 4 mortos. Saímos de lá com 264 mortos. Que não é nada. Não é nada. Quer dizer, é muito. Mas só no Brasil hoje tem 18 mil mortos. Só no Brasil. E que vai passar a França, que parou nos 30 mais ou menos. Onde que eu quero chegar? A gente teve Covid e meu pai faleceu 6 dias depois. A gente chegou no Brasil dia 19, ele faleceu dia 25. Não tive como abraçar meu pai, porque quando entrei no hospital ele estava na cama e foi muito duro. Né? A gente chegou, ele saiu de cadeira de rodas do avião, a gente foi para casa, ele foi para o hospital e eu perdi meu pai. E o primeiro capítulo do livro é dedicado ao meu pai. Então, de todos que eu entrevistei, eu vou lembrar do meu pai. O meu pai foi a primeira marca que eu conheci. O nome do meu pai era Isaac Tawil. Mas ele saiu do Líbano para ser estilista na França. E ele lá na França, ele virou Jacques. Isaac virou Jacques. E Lelon era Tawil, porque Tawil quer dizer comprido, mas Lelon ficou o longo em árabe, em francês. Então, de Isaac Tawil, o libanês, ele virou Jacques Lelon. Então, de novo, ele herdou uma história, ele criou a história dele. Aí ele teve ateliê no Líbano, na França, veio para o Brasil, ficou amigo do Clodovil, de outros estilistas, aparecia na televisão, ele criou o personagem Jacques Lelon. E aí, quando eu entrevistei ele antes dele morrer, e a primeira vez que eu estou contando essa história, eu falei, cara, mas e aí, né? Você criou uma marca, ele falou, no Brasil eu sou mais conhecido que o Christian Dior. Então, quer dizer, brincadeira, mas para te dizer o quê? A gente cria a vida que a gente quer viver muitas vezes. A gente pode criar a vida que a gente quer viver, né? Você pode ter uma vida ordinária, mas você também pode ter uma vida extraordinária. E aí não é dinheiro, porque meu pai não morreu rico. Não morreu rico. Mas meu pai morreu leve. Leve demais, porque ele estava muito magro também. Mas leve, leve. Um cara assim, ele não atacou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não puxou o tapete de ninguém, ele não sacaneou ninguém. Ele morreu leve. E aí eu acho que isso, olhando para trás, é o que faz a vida girar. Como é que você quer ser lembrado depois que você partir daqui? Quem você quer ser quando morrer? Né? Porque muitos aqui já estão com talvez 30, 40, 50 anos. A vida passa muito rápido. Agora há pouco eu tive uma notícia terrível. Não sei se a Shirley está aqui, porque ela também é da família, de um colega nosso que teve uma Covid que atacou. Ele teve um derrame, 54 anos, agora ele está entubado, e a chance dele partir é enorme. Enorme. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito rápido tudo que está acontecendo. É muito rápido. E se você não se toca a tempo de se desculpar, de fazer reparações... Cara, outro dia eu liguei para um amigo, para um cara que eu fazia bullying na escola. E eu fui me encontrar com ele chorando, porque eu não queria que meus filhos passassem por isso. Hoje eu vejo, depois de 40 anos, quase, 30 e poucos anos, mas eu pedi desculpa. Se eu morresse hoje, eu estaria feliz. Com ele eu estaria em paz. Então, você tem que ter, enquanto dá, enquanto você pode, ações que vão limpando as cagadas que você fez. Eu vou morrer santo? Óbvio que não. Tem um monte de gente que não gosta de mim, tudo bem, eu também não gosto de um monte de gente. Não é disso que a gente está falando. Mas para você dormir tranquilo, você tem que praticar aquilo que você posta. Se você for um cara que toda hora está brigando, discutindo e tal, e na vida real você é um gatinho, um saco de medo, você está enganando alguém. E esse alguém é você. Que bacana, Mark, que bacana. Sim, extremamente inspiradora a sua história. Eu acompanhei um pouquinho da sua jornada com seu pai, inclusive eu lembro bem, né, quando a gente trocou mensagem, você falou, olha, ora pelo meu pai, né, pelo seu Isaac. Verdade, verdade, verdade. E, cara, ele partiu, mas deixou um legado incrível. E como é bom, né, poder ouvir essa história
de Sem você dúvida. compartilhar esse legado lindo, que é um legado não só para você, mas para todo mundo, para mim e para todo mundo que assistiu e acompanhou a nossa live de hoje. Eu queria, Foi minha assim, live mais vista aqui no Instagram. Agradeço todo mundo. poxa, que bacana. Assim, eu tenho muita admiração e gratidão, né, pela sua amizade. Muito obrigado pela disponibilidade que você, né, Pô, queria abrir deu mais seu uma hora aí tempo. com você. Ah, Imagina. vamos marcar outras, porque eu tenho certeza que vai ser sucesso. Assim, eu tenho certeza que todo mundo que acompanhou desde o início, cada minuto, foi extremamente produtivo, proveitoso. Desculpa Eu ter entrado anotei. o Josh aqui, entrou correndo, e eu queria deixar dois convites rápidos. Por Eu estou favor. no Instagram com @marketawil, tudo junto, e eu tenho um grupo de Telegram chamado Auto Performance, que é o nome do meu podcast também, que você pode ouvir, dar estrelas, lamber a tela, beijar, qualquer coisa. E fico muito feliz, Léo, te admiro a tua história empreendedora, mas sobretudo, eu admiro o coração que você tem, o cara que você se tornou, quando você me ajudou muito numa hamburgueria aqui em São Paulo, você vai lembrar, Aham. numa das piores fases da minha vida, eu estou falando de 1 ano e meio atrás, que você sentou comigo e você me contou a tua história de transformação na igreja. E eu, como judeu, né, praticante, te ouvi, internalizei e levei vários ensinamentos teus. Então, se nada mais der certo para você, abre uma igreja que eu me converto. Ah! Não tinha como terminar melhor, né, Marcos Aurélio? Tá lá. Muito bom, querido. Ó, Obrigado. muito obrigado. Gratidão. Um beijo. Gratidão mesmo pela sua Imagina, história, por quem você é e por ter sua amizade, viu? É um presente de Deus para mim, tá imagina. bom? O presente é meu. Gente, muito obrigado. Desculpa aí. Eu estou tentando, toda vez que eu falo do meu pai, não chorar. Não que ele não mereça, mas ele também não gostava. Então, eu tento. Meu pai, quando ele estava mal, assim, ele entrou no hospital e aí a gente ligava para ele. Teve um dia que eu liguei, ele ia ter alta. E ele começou a falar meio mole, pastoso. Ele falou, tô tossindo, isso foi terrível. Eu falei, deixa eu falar com a enfermeira. Sabe o que ele falou para mim? Essa daí não sabe nada, Zé. Essa daí não tá sabendo de nada. Então, quer dizer, esse era o meu pai. Assim. Ele era respeitoso, mas ele era Figuraça, engraçado. figuraça. Meu irmão, muito obrigado. Sabe, Deus te Obrigado. abençoe. Sucesso. E eu tenho certeza, essa live vai ficar gravada para quem E entrou no bom, meio aí. E ó, tanto no perfil do Empreendedorismo quanto no perfil do Mark. Então assistam. Tem muitas pérolas preciosas aí para a gente poder, né, tirar bom proveito para a nossa vida prática empreendedora, tá bom? obrigado. Obrigado, meu Gente, beijo. irmão. Beijo na Beijo para Denise. você. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau. Bom, então para você que acompanha a nossa live de hoje, toda terça-feira às 20 horas, a gente traz uma pessoa aqui, uma personalidade como Mark Tawil, queridíssimo, um amigo super especial, para poder falar sobre um tema empreendedor. Hoje foi como construir reputação e credibilidade em tempos de pandemia. Tá bom? Espero vocês na próxima semana. Tchau, tchau.